Hello! No vídeo de hoje eu tô aqui num formato diferente, então antes de eu começar, abre o IGTV e vira a tela, você vai entender daqui a pouco por quê. Desde que eu casei, eu recebo perguntas aqui no Instagram, perguntando detalhes do meu casamento, como você fez isso, como você fez aquilo, o que você acha que foi importante pro grande dia. E depois de 2 anos eu resolvi fazer um vídeo com alguns detalhes do meu casamento que no final das contas fizeram toda a diferença. Antes de começar a falar do dia do casamento em si, eu queria apontar um detalhe que eu acho que fez toda a diferença pra gente, que colocou a gente super no clima, que foi o pré-wed. No dia que a gente sentou pra conversar com os meninos da Índigo, a gente tava falando sobre o nosso mundo, sobre o nosso trabalho, sobre quem a gente era. E aí eles deram a ideia de por que não levar isso pro pré-wedding. Só que a gente tinha um porém. O nosso pré-wedding foi no alto de uma montanha, no meio de mata fechada, pra vocês terem uma ideia. A gente teve que chegar lá num 4x4. A gente ficou, mas como que a gente vai fazer isso, né? Aí os meninos se juntaram com o Fê, criaram todo um cenário lá. Eles ligaram no motor do carro, globo espelhado de festa e iluminação apontada pro globo. E o resultado foi, assim, incrível. Agora sim eu posso começar a falar do dia do nosso casamento. Para começar, eu acho que o detalhe mais importante de tudo, falando da cerimônia, é que a nossa cerimônia não foi uma cerimônia religiosa na igreja com pastor, enfim. Não que cerimônia religiosa não seja incrível, mas é que pra gente não faria sentido naquele momento. E aí a gente achou a Rô, que fez uma cerimônia que foi incrível, que foi com a nossa história, com quem a gente era, com tudo. Ainda colocou no meio da cerimônia de surpresa pra gente a nossa música e foi lindo, 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 lindo. Quando a gente foi decidir as coisas da cerimônia, eu falei pro Fê que não faria sentido pra mim ser entregue a ele pelo meu pai somente. A minha relação com a minha mãe era muito importante pra mim, que eu queria que ela tivesse nesse momento. E o Fê adorou a ideia. Então a gente entrou com os nossos pais e isso foi muito importante. Um outro detalhe da nossa cerimônia que chamou muita atenção na época e que chama até hoje é que a gente teve uma entrada de padrinhos não convencionais. O Fê tem 2 amigos de infância que não faria sentido o nosso casamento se eles não fossem padrinhos. Só que quando a gente formulou os nossos casais de padrinhos, isso a gente fez juntos, a gente não conseguiu encaixar eles como um casal, né? Com ninguém. Então, a solução é essa que você vai ver aqui no vídeo. E eles entraram sim juntos e foi muito legal. Quando a gente começou a pensar no nosso casamento, tudo que a gente sabia era que a gente queria coisas que fossem maravilhosas, mas que fossem simples. E o porta-aliança não podia ficar livre dessa. Eu sabia que eu queria de madeira e a gente foi procurando várias referências. A gente chegou até o toquinho de madeira, mas a gente não queria nada muito trabalhado. Então a gente pegou um toquinho de madeira, amarrou uma fita e as alianças e foi esse o porta-aliança super simples e lindo na mão da Helena. Embora a gente tenha deixado para escrever os votos na madrugada anterior ao nosso casamento, a gente pensou muito bem na capinha dos votos antes disso. Todo o nosso casamento tinha uma identidade visual, então a gente fez uma capinha onde a gente conseguia colocar os nossos votos lá dentro e que ficasse lindo nas fotos e na filmagem e a gente conseguisse deixar tudo isso captado ao invés de deixar um celular na mão ou só uma folha escrita. Agora vamos para a festa, que é o que vocês mais me perguntam sobre como foi a decoração, quais são os mínimos detalhes que fizeram diferença. E o primeiro detalhe da festa é que logo na entrada a gente colocou uma placa de bem-vindos com uma frase que fazia completo sentido pra gente. Aí eu mandei fazer a placa em papelaria e as meninas colocaram na moldura e foi a coisa mais linda e rendeu muita foto nessa placa dos convidados. Ainda ali perto da entrada e saída tinha um aparador com um baú, onde a gente tinha caneta e papel para que os convidados conseguissem deixar mensagens pra gente. No casamento a gente não consegue dar atenção para todo mundo e às vezes algum convidado quer falar alguma coisa especial pra gente e isso foi muito legal. A gente guarda isso, essas mensagens que a gente recebeu daquele dia
E é muito importante, a gente amou depois, no outro dia, sentar e ler cada mensagenzinha que a gente recebeu. A nossa mesa de bolo, por si só, era um espetáculo. Mas tinha uma coisa que compunha a mesa do bolo, que era o fundo. Geralmente a mesa do bolo tem um fundo, um floral, um tecido. E quando eu conversei com as meninas, eu falei que eu não queria nada que fechasse, porque eu queria essa temática fazenda, eu queria uma mesa do bolo livre. E elas tiveram a ideia de colocar uma estante que tinha já lá na fazenda e decorar isso ali atrás da mesa do bolo, só para que nas fotos tivesse um fundo, mas não fosse um fundo fechado. A ideia foi linda, foi incrível, foi mega aprovada e o resultado ficou divino. Ali perto da mesa do bolo, logo do lado também, a gente fez uma homenagem aos nossos avós. Então a gente fez um cantinho da saudade em forma de lounge. Foi muito importante tanto pra gente quanto pra nossa família no geral. Quando Fê e eu começamos a namorar, aliás, antes da gente começar a namorar, a gente saía muito pra tomar vodka. É uma bebida que a gente gosta muito e a gente começou a se paquerar nessa mesa de bar tomando vodka. Então pra gente fazia muito sentido o brinde com a vodka e não com o champanhe, porque a gente é zero do champanhe. Então a gente escolheu a nossa vodka favorita, levou pro nosso casamento e a gente fez um brinde com vodka. Inclusive, olha só o que eu encontrei aqui. É óbvio que não podia ser um brinde com um copinho de dose qualquer de vodka. Então a gente comprou esses mini long drinks, que são a coisa mais fofinha do mundo e que a gente guarda aqui na nossa casa pra gente fazer esse brinde e ser mega especial. Um outro detalhe que eu não tenho foto nem vídeo, mas que eu acho de extrema importância falar aqui, é que no lugar onde a gente casou, não tinha um trocador no banheiro. E eu sabia que iam ter bebês no nosso casamento, inclusive mães amamentando. Por exemplo, a minha sobrinha na época tinha 6 meses, foi por isso, inclusive, que ela não foi minha daminha, porque sempre me perguntam sobre isso. E eu tinha uma madrinha que ela tinha um bebê de 17 dias, em pânico. Se um dia Miguel assistir esse vídeo, saiba que a titia ficou em pânico, com medo de você não nascer até o casamento. Mas enfim, quando a gente foi fazer a lista de imobiliários, eu falei que eu precisava de um trocador, pelo menos no banheiro. E aí as meninas prepararam, que era um sofazinho, como trocador e um espacinho, um loungezinho dentro do banheiro, que as mães conseguiriam trocar seus bebês, amamentar se fosse preciso. Voltando a falar sobre bebida, embora o nosso casamento tivesse o cantinho mineiro que tinha cachaça, tivesse cerveja, tivesse o bar, eu e o Fê somos total da vodka com energético, como eu falei do brinde, né? E aí a gente preparou pra festa um copinho especial, que era nada mais, nada menos do que esse copo. Esse é o do Felipe, o meu fica no escritório, que eu já tomo água nele. E é um copo de 700 ml, onde a gente estava tomando vodka durante a festa. Alguma dúvida de como isso acabou? Sempre que a gente fala sobre o nosso casamento, todo mundo acha que a gente teve uma pista de dança estratosférica, cheia de coisas. Mas, no nosso casamento, como eu falei, a gente queria que fosse tudo simples, que fosse tudo muito tranquilo e que a gente não tirasse da fazenda a vibe fazenda. Então a gente deixou a nossa pista de dança o mais clean que a gente podia. O máximo que tinha era uma estrutura suspensa bem alta que estava na tenda, então não apareceria tanto assim e que faria efeito suficiente. E o palco porque tinha uma banda. Então foi isso e não teve nada de estratosférico e foi incrível. Como vocês viram aí no vídeo da pista, a gente tinha bastante gente lá e era um pessoal muito bom de copo. Então uma das minhas preocupações, porque já eu sabia quem eram os meus convidados, era se eles teriam comida ali fácil, porque eu sabia que quando eles fossem para a pista de dança, ainda mais no nosso casamento que a gente fez uma pista de dança externa, eu sabia que eles não voltariam para a mesa para comer. Eu conversei sobre isso com o buffet e eles me deram uma super alternativa de colocar lá na pista de dança um aparadorzinho onde estivessem já algumas cervejas e refrigerantes e água gelado e alguns salgadinhos, coisas que as pessoas conseguiriam mesmo pegar com as mãos e saírem. E a parte mais legal é que em determinado ponto da festa, onde estava todo mundo louco, o meu sogro, que foi com certeza a atração do meu casamento, saiu distribuindo salgadinho para as pessoas na pista. Afinal, né, ele estava preocupado se estava todo mundo se alimentando. Enfim, esses foram os
principais detalhes do nosso casamento, o que fez mais diferença no final, o que a gente hoje lembra com muito carinho, a gente olha e fala, caramba, esse detalhezinho valeu muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem. Um beijo e até a próxima. Tem que apertar o REC pra gravar? Ah, eu mato você.